A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus, em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. Eu estou aqui neste dia para gerar em sua vida força para viver e coragem para vencer. Vamos, nesses próximos 30 minutos, conversar sobre as coisas maravilhosas do reino, as coisas que dizem respeito a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é terça-feira e já tivemos esta manhã a nossa escola de capacitação espiritual da igreja. O bispo falou sobre a provisão total de Deus. Tivemos na segunda-feira a escola de oração, confissão e milagres. E agora nos preparamos para amanhã, quarta-feira. Nós, durante este mês de março, estamos dedicando o altar da igreja ao ensino sobre finanças, as questões de administração de finanças. Eu tenho dito à igreja que mais de metade da nossa vida tem a ver com as questões financeiras. E é preciso você saber que é muito mais fácil gastar do que ganhar. Então, quando o povo de Deus não administra as suas finanças dentro das regras bíblicas, o povo sofre por falta de conhecimento. Então, eu estou ensinando com aulas absolutamente práticas e fáceis como administrar as finanças. Como você vê o Deus da abundância se manifestar na sua vida. Como você pode ser livre de dívidas, como eu preguei no domingo próximo passado. Então, estou absolutamente certo e convencido de que Deus quer mudar a sorte de muita gente nas questões financeiras. Você sabe, grande parte dos divórcios que acontecem no Brasil e no mundo são por causa de questões financeiras. Muitos suicídios que acontecem aqui e em outros países são por causa de problemas financeiros. Quantas pessoas ficam à deriva, sem um norte na sua vida, com a vida totalmente dificultada por dívidas, por inadimplência, nome sujo no Serasa, CPC, enfim, existem muitas coisas, e SPC, existem muitas áreas da vida que podem macular a vida de uma família por questões de má administração da vida financeira. Então, eu trouxe a responsabilidade, através do meu apostolado, de forma inteligente, sábia, bíblica, orientar o povo de Deus a administrar as suas finanças, a conhecer o Deus da abundância, para que as pessoas usufruam dos benefícios que a Bíblia promete e que Deus cumpre. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer, se arrepender e não cumprir. Então, amanhã, 7h30 da noite, Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. A catedral está situada a uma rua paralela a Cândido Vinícius, próximo da 28DP. Vamos orar por trabalho, vamos orar por vida financeira, vamos quebrar essas portas de ferro, essas trancas de bronze, que muitas vezes são oposições ao fluir da vida financeira. Eu me recordo de ler uma notícia na internet de um grande empresário alemão
E depois, paralelamente, vinha uma outra matéria sobre um grande empresário italiano. Pessoas com uma vasta experiência nas questões empresariais e que faliram, porque eles não tinham a bênção de Deus nas suas finanças. Um italiano tinha $1 bilhão. E sabe o que esta gente fez? Simplesmente pôs termo à vida. Por terem quebrado financeiramente, se suicidaram. Hoje na Itália, existem as passeatas das viúvas dos empresários que se suicidaram. Então você sabe, mais de metade da vida tem a ver com questões financeiras. Logo, eu tenho que trazê-las administradas de forma bíblica. E é isso que eu vou tratar na igreja amanhã, 7h30. Nosso telefone é 30 17 90 90. Sua vida vai mudar. O seu sonho vai se realizar. Você só precisa de fazer o exercício da fé. Estar conosco, ouvir a mensagem, mesclar a palavra com fé e chamar à existência as coisas que ainda não existem. Amém? A outra notícia que eu quero lhe dar é que no próximo sábado, dia 22, nós vamos realizar a nossa convenção, a 5ª convenção anual das igrejas Cristo Vive. Estamos convidando os bispos, os pastores, os cooperadores, todos aqueles que governam a igreja, colaboram em alguma área, têm a sua vida dedicada à obra do Senhor, para passarmos um dia, das 9 da manhã às 5 da tarde, portanto um tempo precioso, para tratarmos da última reforma protestante e tratarmos das questões da perseverança e do reinar em vida. Eu estou muito confiante de que esta convenção será um marco histórico para a vida da Igreja Cristo Vive. Eu disse ontem aqui, nós temos uma igreja bíblica. Às vezes as pessoas dizem assim, como é que o apóstolo sabe do que se está passando lá numa igreja em Fortaleza, ou numa igreja em Portugal, ou numa igreja em África, ou enfim, onde houver um grupo do nosso ministério? Nós na nossa igreja somos muito tementes. Nós não temos franchising. Sabe como é que as igrejas fazem? Cada uma que vai abrindo tem que dar metas financeiras. Se não der, o pastor é humilhado numa reunião, é jogado lá para Foz do Iguaçu, lá por trás das cataratas do Iguaçu, porque ele não cumpriu metas. Nosso ministério não mercadeja a palavra. Eu sou muito temente a Deus. A nossa relação com os líderes da Igreja Cristo Vive é uma relação espiritual e apostólica. E nas questões morais, que nós temos um cuidado muito grande com a obra de Deus. Nosso ministério não recebe verbas, atenção, não temos verbas de Brasília, não temos verbas de grupos de branqueamento de capitais, não temos verbas absolutamente. Nós vivemos da fé e daquilo que o povo de Deus pratica pelos ensinamentos do altar da Igreja Cristã. Somos uma igreja cristã, evangélica. Eu não posso imaginar Jesus recebendo para a sinagoga uma verba de Brasília, um dinheiro que veio de traficantes, branqueamento de capitais. Não conheço na Bíblia Sagrada qualquer desvio de conduta dos líderes que teriam que ser o modelo da Igreja de Jesus. Hoje em dia, as pessoas não medem meios para atingir fins. Como há um desejo capitalista e farisaico com a obra de Deus, as igrejas têm mentido ao povo do Senhor. Nós vivemos de uma forma muito negativa estes últimos tempos, pelo menos os últimos 10 anos ou 20 anos, 2 décadas, pela forma enganadora com que pessoas que se dizem líderes e dizendo-se igrejas têm enganado o povo de Deus. Então, nós precisamos saber que há pessoas fazendo um bom trabalho, ministérios sérios, tradicionais, históricos, que são representatividade de Deus nesta terra. Agora, que há muita gente enganando, há muita gente enganando. Então, nós sabemos o cuidado
que nós como líderes temos que ter. E eu quero passar esse cuidado mais uma vez aos líderes, bispos e pastores e cooperadores do nosso ministério, porque o meu nome e a minha honra são mais importantes do que a minha vida. Então, eu quero deixar isso como um pensamento para o seu coração, convidando a vir participar conosco da nossa convenção. É gratuito, basta que se inscreva, telefone 30 17 90 90. Amém? Vamos agora ao estudo da palavra? Vamos lá. Você sabe, o apóstolo São Paulo faz algumas declarações extremamente fortes e importantes na Bíblia Sagrada, no que diz respeito às questões da lei e da graça. Ele foi o pregador a quem Deus deu a revelação da graça de nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja gentílica. E Paulo se deparou com confrontações muito grandes, com adversidades muito grandes perante os pregadores da lei. Os pregadores da lei envenenavam as igrejas, conspurcavam a obra do Senhor com os seus ensinamentos que Paulo chamava de fermento, que levedava a massa toda. Paulo dizia, olha, o ministério da lei é o ministério de condenação e de morte. Então, eu sei quão grande é a minha responsabilidade em me tornar por Deus, o primeiro pregador da graça de Deus da América Latina. Em 1986 você não ouvia falar em apóstolos, em bispos, em graça e paz, em revelação, predestinação. Você não ouvia falar nada disso. Foi Deus que começou com a minha vida. E depois eu fui consagrado na Convenção Mundial das Igrejas em Miami, e mais tarde, em 96, pelo Dr. Billy Graham, presidente mundial da Convenção de Apóstolos e Profetas em Santa Rosa Beach, eu fui consagrado como apóstolo e profeta. Então, eu sei da minha responsabilidade. Por isso você não me vê responder a ninguém publicamente, porque às vezes é melhor você estar calado do que ter razão. Quando eu era imaturo na lei, eu agia como imaturo. Quando a graça me fez um homem maduro, eu passei a entender que às vezes é melhor você estar calado do que ter razão. E mexer na massa, dizia o meu amigo, meu saudoso amigo, pastor Fanini, da Igreja Batista, ele dizia, Miguel, é melhor às vezes não mexer na massa, porque se mexe na massa você suja as mãos. Então, eu quero fazer a obra de Deus e é para isso que eu fui chamado. Mas Paulo passou por isso também. Ele diz aqui no capítulo 13, de 1 de Coríntios, versículo 9, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Então Paulo faz aqui uma declaração muito interessante. Ele diz, quando eu era menino, eu falava, sentia e pensava como menino. Então Paulo se coloca numa situação muito interessante. Ele diz que antes dele ter a revelação da graça de Deus, ele era um imaturo, ele era uma criança. Por isso é que você vê o testemunho de Paulo. Né? Paulo perseguia a igreja, consentiu na morte de Estevão, enfim, apesar dele se sentir um cidadão romano, preparado aos pés de Gamaliel, mas enquanto ele não teve revelação da graça, ele era um menino. E você sabe, menino diz e faz e pensa e age absolutamente com imaturidade e às vezes até assustadoramente. Você sabe, eu todos os dias tenho um momento em que eu falo ao meu filho David, com 10 anos,
e a nossa filha, a nossa filha Ana Laura, com 12 anos, praticamente todos os dias, eu passo a eles experiências, porque eles são meninos, mas que já começam a apresentar sinais de maturidade. Então, eu sento com meu filho e digo: Miguel, olha, a vida é assim, papai não dura a vida toda, cuidado com as questões financeiras, cuidado com a tua palavra, a forma como você trata os seus pais, a forma como você se liga com os seus colegas, na escola, os professores, a igreja. E até então, até eu poder ter esse tipo de conversa com os meus filhos, nossos filhos, hoje com 10 e 12 anos, antes, quando eles tinham 4 e 6 anos, tudo o que eles diziam, tudo o que eles falavam, tudo o que eles sentiam, era como criança. Eu não podia, a uma criança, exigir a maturidade de um adulto. Pastor, o que quer dizer isso na vida espiritual? A mesma coisa. Você vê uma criança fazendo coisas. Quantas vezes eu disse: Davi, não salta do sofá. Elias saltava do sofá. Saltou uma, saltou duas, até que na terceira ou quarta vez, bateu com a boquinha na parte de trás do sofá, abriu a mucosa toda, foi um sangue por todo lado, foi um susto, ele gritou, chorou, enfim. Mas aquilo foi o resultado da criança. De falar como criança, sentir como criança, agir como criança, pensar como criança. Criança não pensa em perigo, criança não pensa num acidente, criança não pensa... Então, age, sente e fala daquela forma. Hoje, Davi já não faria isso. Hoje, Ana Laura já não faria isso. Por quê? Porque já estão começando a herdar a maturidade fruto dos ensinamentos do pai e da mãe. Hoje dá gosto ouvir o meu filho com 10 anos como um verdadeiro filósofo. A minha filha com 12 anos já é uma dona de casa, porque elas já estão, os dois estão amadurecendo. Essa transição da criancice para a maturidade, há pessoas que demoram muitos anos. Hoje nós temos a adultícia emergente, nós temos pessoas com 25, 30 anos, que já não são mais adolescentes, já não são mais jovens, mas também não são adultos maduros, porque vivem da pensão do pai, vivem do feijãozinho aquecido pela mãe. E esta gente, 30, 35 anos, não tem um projeto de vida, não tem um alvo, não tem um sonho, porque vivem às custas dos pais. Então, tem pessoas que rapidamente saem da criancice para a vida madura. Pastor, e quando é que vem a vida madura nas questões espirituais? Somente com a revelação da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, então ele está falando, há um momento de virada de vida, que você tem que dizer: basta ser menino, basta ser usado pelos homens, basta ser marionete na mão das pessoas. Eu, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Desisti. Você tem que tomar uma decisão. Eu, às vezes, vejo pessoas que chegam ao meu ministério e dizem: apóstolo, eu fiquei 10, 20, 30 anos no ministério, onde não sabia absolutamente nada de Deus. Eu ouvi o Senhor na televisão, eu ouvi no rádio, eu vim à sua igreja, em uma semana eu desisti das coisas próprias de menino. Eu passei a ser homem, eu passei a ser mulher. Então, a graça de Deus ilumina os olhos do coração. A graça de Deus amadurece. A graça de Deus não te alimenta com leite, te alimenta com alimento sólido. E é este alimento sólido que faz as pessoas, num certo momento, dizer: peraí, então, mas eu sou cristão, eu sou manipulado pelos homens, eu só sou importante por causa do meu cheque, do meu dízimo. Quem eu sou, afinal? O que querem da minha vida? Amado, você só tem esse tipo de reflexão se você estiver no nosso ministério, se você amadurecer, se você crescer, se você se alimentar de alimento sólido. Senão você é criança, e criança é manipulado. Criança é levado para qualquer lugar. Criança não tem a capacidade do julgamento do que é a vida. Então,
A mudança de atitude dos meus filhos, dos nossos filhos, foi em função do ensinamento que eu e minha esposa, a bispa, damos aos nossos meninos, pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho, todos os dias. Todos os dias. Não há um dia que nós não tenhamos uma palavra para os nossos filhos. Assim é na Igreja Cristo Vive. Nós temos uma escola de capacitação, o altar da igreja ensina para que as pessoas num certo dia da sua vida se descubram adultos e não mais crianças, desistindo das coisas de criança para passar a ser adulto. E o adulto é vencedor. O adulto diz, não, está na Bíblia, eu creio. Não se deixa influenciar, não se deixa arrastar. Olha, a mim, ninguém me faz a minha cabeça. Eu jamais tomaria uma decisão na vida porque um amigo meu decidiu, porque um amigo meu foi para lá. Jamais. Eu me recordo um dia, eu gosto de dar testemunhos verdadeiros. Eu recebi a visita de um bispo que tinha saído de uma grande denominação. Ele me procurou e disse, olha, apóstolo, eu quero vir para a sua igreja, porque eu quero na sua igreja montar um esquema de guerra contra o líder da outra igreja de onde eu saí. Eu disse, meu irmão, o senhor quer vir para a minha igreja para montar um esquema de guerra? O senhor bebeu alguma coisa estranha. O senhor cheirou alguma coisa estranha. O senhor pode repetir o que disse ou o senhor gostaria de sair do meu gabinete agora? E ele disse, não, sabe que o fulano de tal, eu falei, não tem nada a ver com fulano de tal. Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Eu não estou aqui para pensar, sentir ou falar como criança. Eu já abandonei há muitos anos as coisas de criança, da lei, dos ministérios de guerra, da mentira da igreja, para viver a realidade de Deus. Eu vou orar por você. Pai amado e bendito, há pessoas que hoje estão pondo um ponto final na sua vida, na sua criancice espiritual, para começarem a viver por cabeça nesta terra. Assim, ó Deus, em nome de Jesus, eu as abençoo. Ilumina os olhos do seu coração, para que elas compreendam que na criancice não se conquista, não se avança, não se alarga a vida, mas o homem maduro, aquele que sabe em quem crê, ele é vencedor. Assim eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Espero você amanhã para lhe ajudar em mais uma aula prática nas questões de administração de finanças. O Deus da abundância. Você está desempregado? Você quer ver Deus mudar a sua sorte? Você quer ver coisas grandes chegarem à sua vida? Ouça um profeta e prosperará. Amém? Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, Rua Paralela Cândido Vinícius, próximo a 28DP. Amanhã, 7h30 da noite, com o apóstolo Miguel Ângelo, o Deus da abundância, dentro deste mês de finanças. Sábado, a Convenção Nacional das Igrejas Cristo Vive. Vamos nos despedindo. O telefone 30 17 90 90. Meu nome é apóstolo Miguel Ângelo, a minha amada esposa Bispo Roxana, minha filha amada do meu coração, pastora Cristiane, toda a nossa equipe. Nós dizemos graça e paz. Você desistiu das coisas de menino para ser um adulto vencedor. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão.
desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer, jamais. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, exerce a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, exerce a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você aleluia, e ferido perdeu a visão. Não desista. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.